Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Walter Salles Pobre mandou R$10. Um desabafo. Cinema da minha cidade colocou Mickey 17 legendado apenas na sala VIP. Paguei pra mim e pra patroa e deu R$136. Me senti roubado. Walter Salles Pobre. Em que universo do Marvel Cinematic Universe isso está presente? Eu não sei. Ou no multiverso do cinema brasileiro, né? Para ser mais nacionalista, digamos assim. Em que universo do cinema brasileiro nós teríamos Walter Salles Pobre? Mas assim, existe uma resposta muito clara para isso, né? Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. O cinema é uma arte que já surge, já nasce inserida sob o capitalismo industrial. E, portanto, o desenvolvimento dessa arte ao longo da história assume também as contradições desse mesmo sistema produtivo ao qual ela está inserida. Então veja, a história do cinema vai acompanhar essas mudanças no próprio capitalismo. E hoje nós vivemos um capitalismo tardio que intensifica e que escancara essas contradições. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso voltar num assunto que a gente já falou algumas vezes durante aqui no canal, mas é sempre importante a gente retornar para tratar desses assuntos, que é a dinâmica espacial a qual o cinema está presente. A gente pensar que se o cinema, antes de tudo, surge enquanto pré-cinema, e ele é exibido nos vaudevilles, nos cinemas itinerantes, porque não há uma indústria que consiga padronizar esse espaço de exibição para que a gente possa ter uma exibição mais concentrada e de fato surja o cinema enquanto arte. Logo em seguida surgem as salas de cinema. E as salas de cinema, em primeiro momento, elas são as famosas salas de rua. Os Nickelodeons, muitas vezes presentes nas esquinas das cidades, etc. E os cinemas de rua nada mais são do que uma dinâmica desconcentrada do capital. Veja, até pode existir na cidade, e aqui eu falo como geógrafo, no final das contas, na cidade até pode haver espaços de concentração de determinada dinâmica do capital. E, portanto, vocês vão ver inúmeras cidades em que determinada atividade econômica se concentra numa rua, por exemplo. Uma rua especializada em conserto de carros, uma rua especializada em restaurantes, uma rua especializada em produção de cultura. Lá em Buenos Aires, por exemplo, tem a Avenida Corrientes. Se você caminha pela Avenida Corrientes, é cheia de teatros e cinemas de rua. Ou seja, uma concentração das dinâmicas de capital num único lugar, fazendo com que a pessoa saia da sua cidade para um lugar onde ela deseja consumir cultura. Isso é possível nas cidades. Mas ainda assim, o cinema de rua ele é um espaço de consumo de arte desconcentrado economicamente em comparação com o que viria a surgir depois. Que espaço que vem surgir depois? Os shopping centers, que se popularizam na década de 80. Então veja só, quando nós temos o surgimento do shopping center e, portanto, o surgimento de uma feira global, porque o shopping center nada mais é do que isso, tá, gente? Pensa na feira de rua. Pensa a feira de rua como se fosse o cinema de rua. Pensa o shopping como uma feira global. O que eu quero dizer com isso? O shopping center nada mais é do que uma feira global que atua onde a sua atividade concentra as atividades econômicas globais no local. Esse é o shopping center. Atividades econômicas globais concentradas no local. O shopping center, enquanto espaço de consumo, só surgiu para concentrar o consumo em um só lugar. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se antes, no cinema de rua, nós tínhamos uma atividade desconcentrada em comparação com o shopping, ou seja, o cidadão saía da sua casa, consumia a cidade até chegar no cinema de rua para ver um filme e voltar para casa, ou, no máximo, sobreviver àquela experiência de arte, de cultura, com seus amigos, com aqueles que ele assistiu o filme junto, permanecer, perdurar, portanto, a memória da arte naquele contexto. No shopping, isso tudo morre.
Nos shoppings tudo morre. E por que morre? Porque se intensifica uma dinâmica de produtificação da arte. Não é à toa que no cinema de shopping, um tipo específico de filme tem mais lugar do que outros. Não é à toa que nos cinemas de rua, determinados tipos de filme têm mais espaço que outros. Não é à toa que no cinema de rua é o lugar onde determinado filme que não tem espaço nos cinemas de shopping consegue espaço. Porque existe uma concentração das dinâmicas do capital, das dinâmicas de consumo no shopping. Não à toa, inclusive, o cinema está concentrado no último andar do shopping, para que você passe por todas as etapas de consumo. Se antes o jovem ia até o cinema de rua, e no cinema de rua consumia arte e sobrevivia à experiência artística, posteriormente à sua experiência com o filme, no shopping, ele vai até o shopping, ele, no primeiro andar, vê uma roupa que ele gosta e compra, ele vai comer uma casquinha, ele vai num fast food, na Bombonière e finalmente ele vai ao cinema. Ou seja, ele passa por uma série de experiências de consumo que ele talvez nem quisesse fazer, mas inconscientemente se coloca nessa condição. Inconscientemente se coloca nessa condição. E aí vocês vão me dizer, o cinema está caro. Está caro. Claro que está caro. Mas o cinema não está caro só porque custou R$136, porque você teve que ocupar uma sala VIP no shopping. O cinema está caro porque a experiência é cara. O cinema está caro porque você não vai mais no cinema de rua e vê o filme e volta para casa. Você precisa comer no fast food, você precisa comer uma casquinha, você precisa comer a pipoca, você precisa ver toda aquela experiência de consumo que está em volta do shopping e alguma coisa você vai consumir. O cinema está caro porque é uma experiência de consumo cada vez mais. Na medida em que o capitalismo avança, se desenvolve, mais o cinema se adere às suas dinâmicas. Mais se produtifica, portanto, a arte nesses espaços de consumo. E isso aqui não é uma crítica a qualquer filme. É um processo capitalista e, portanto, uma crítica ao capitalismo, que produtifica tudo. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. E a função mercadoria é lucro. Nos espaços onde há uma intensificação desses processos, claro, ali você verá antes produtos do que arte. E eu não estou dizendo que não são arte. Mas a sua função produto se manifesta de maneira mais direta. E se a função produto se manifesta de maneira mais direta, e se há um processo de monopolização desse mercado no mercado exibidor, ou seja, poucos grupos dominando o mercado exibidor, UCI, Cinemark, etc., são poucos grupos, esses grupos controlam o preço. Se controlam o preço, não faz sentido baixar o preço. Ah, menos pessoas estão indo ao cinema. Se eles baixassem o preço, mais pessoas poderiam ir. Poderiam, mas não faz sentido, porque eles conseguem arrecadar mais aumentando o ticket. É a mesma coisa que está acontecendo com o futebol, por exemplo. O Maracanã, no passado, tinha 180 mil pessoas assistindo a um jogo. Hoje, o Maracanã foi reformado inúmeras vezes, diga-se de passagem, para ocupar no máximo 70 mil pessoas, se eu não me engano, e aumentar o ticket médio para fazer com que a pessoa gaste 400, 500 reais para assistir um jogo de futebol. E aí o que você enxerga nos estádios de futebol hoje? Uma arenização do esporte que se configura numa nova classe social que está ocupando esses espaços, não mais as classes sociais que antes ocupavam. E é um pouco do que vem acontecendo com o cinema. As camadas mais populares não acessam mais esses espaços, as camadas que conseguem ter espaço agora são donas desse lugar. Então, o cinema, que teoricamente é uma arte que se configura no que se chama reprodutibilidade técnica, segundo Walter Benjamin, tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema, onde o cinema por si teria a capacidade de se reproduzir em vários lugares ao mesmo tempo, e, portanto, se apresentar ao olhar do outro de maneira mais eficaz. Afinal, se a gente for pensar na pintura, por exemplo, é uma arte que por si se cultua. Por que se cultua? Porque há uma unicidade, há uma ausência do duplo, há uma originalidade. Ou seja, para ver a Mona Lisa, você só pode ir no Louvre, ou então ver cópias, mas a cópia não é o verdadeiro. Ou seja,
Outras obras de arte anteriores à reprodutibilidade técnica são artes dispostas ao olhar de poucos. E aqui não é uma crítica a essas obras ou dizer que artistas que fazem isso são elitistas, muito pelo contrário, não. Aqui é a gente dizer uma configuração dessas artes. São artes que se conferem a partir de uma unicidade. E essa unicidade faz com que as pessoas, para que tenham a possibilidade de acessá-las, precisem ir aonde elas estão. Muitas vezes, inclusive, essas artes estão na casa de pessoas que têm banca, dinheiro para comprá-las. E você nunca terá acesso a elas. Nunca. Porque alguém comprou. Alguém tem o direito sobre ela, que ela é só uma. O cinema, teoricamente, não é assim. Porque o cinema confere uma reprodutibilidade técnica que faz com que ele possa se espalhar, ser exibido em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Há essa possibilidade com o cinema. Entretanto, configurado sob a dinâmica da intensificação do capitalismo, o cinema vai se elitizando. Vai se tornando mais caro. E se tornando mais caro, afasta determinado público e atrai outro, que tem mais poder aquisitivo. Esse público que tem mais poder aquisitivo é menor, mas no final das contas atende ao ticket necessário para aquele lugar e afasta pessoas indesejadas, porque essa é a dinâmica. O shopping center, ele se configura na cidade como uma barreira de classe. Isso você pode perguntar para pessoas. As pessoas mais pobres veem no shopping uma barreira a qual ela não pode acessar. Apesar dela poder, ela vê, ela entende que aquele não é o lugar dela. Percebe o que eu quero dizer? É uma barreira que se configuram na cidade, na paisagem da cidade. 777 partners mandou R$7. Professor, o Introdução ao Cinema pode me ajudar e me trazer bagagem suficiente para me formar um cineasta independente. Professor, o Introdução ao Cinema é pra mim? Roubando o meme de Luigi. Sim, o Introdução ao Cinema é pra você. Na verdade, o Introdução ao Cinema é pra todos, no final das contas. Todos que têm interesse em aprender sobre cinema. Né? É claro que tem pessoas que não têm interesse em aprender sobre cinema e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a aprender sobre cinema. Mas se você é uma pessoa que tem interesse em aprender sobre cinema, o Introdução ao Cinema é pra você. A única coisa que eu sempre vou dizer pra vocês aqui é: o nome é Introdução ao Cinema, mas nenhuma introdução, seja ela qual for, é fácil. O meu objetivo enquanto professor é fazer com que ela seja o mais didática possível para facilitar o seu caminho a aprender cinema. Mas eu jamais serei aquele cara que vai vender pra você fórmulas fáceis para aprender seja qualquer coisa, sobretudo cinema. Não existe essa fórmula. Tá? Essa é a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Agora, é pra você. Lá você vai aprender linguagem, teoria, história do cinema, política relacionada à produção cinematográfica, filosofia. Tudo isso você vai encontrar por lá. Todo tipo de gêneros cinematográficos, diretores, análise de filmes, apesar de ter pouco, mas tem alguns filmes que eu faço uma análise individual sobre esse filme para trazer conceitos pra vocês. Então, tudo isso você vai ter no Introdução ao Cinema, quase como um streaming de aulas de cinema. Tem mais de 45 aulas já disponíveis por lá, mais 2 aulas novas todos os meses que são adicionadas. Então sim, é pra você. Neymar na Sapucaí mandou R$7. Professor, tenho R$27. Compro um iFood legal ou vejo Mickey 17 no cinema? Bom, cara, eu acho que agora você tem R$20, né? Então, desculpa.